O que será que Deus tem a nos dizer hoje? Vem Espírito Santo iluminar as nossas mentes e corações, de modo a podermos compreender bem as palavras do Evangelho e colocá-las em prática em nossas vidas. Amém. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Jesus passou a noite em oração e depois disso ele chama os seus discípulos e escolhe 12, aos quais dá o nome de apóstolos. São aqueles a quem ele confia a missão da continuidade. Depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos vão espalhar pelo mundo a palavra do Evangelho. E assim nasce a Igreja de Jesus Cristo. São chamados os apóstolos, portanto, a dar continuidade e a transmitir a sua mensagem com fidelidade até os nossos dias. Nossa Igreja, sendo apostólica, é construída sobre os ensinamentos dos apóstolos, que é o mesmo ensinamento de Jesus Cristo. Mas há algo interessante sobre este texto de hoje, que nos mostra qual é a pedra angular da nossa igreja. É Jesus Cristo. A igreja nasce da oração de Jesus. Ele subiu ao monte e orou ao Pai a noite toda. A pedra angular da nossa igreja é Jesus Cristo orante. Antes da escolha dos 12, Jesus ora. Esta é a maneira como nós podemos ver o Evangelho. Mas é claro que, antes de subir ao monte, ele já sabia de antemão quais seriam os seus escolhidos. Ele já tinha os nomes deles, assim como ele tem os nossos nomes no seu coração. Mas nós podemos olhar a oração de Jesus ao Pai, não para que ele descobrisse quais ele iria escolher, porque ele já sabia de antemão. Então ele se dirige ao Pai, rezando pelos seus apóstolos, assim como pelos seus discípulos, por toda a sua igreja que começava neles e que continua até hoje. Então, nós, como discípulos de Jesus, recebemos a oração de Jesus, ou seja, ele se dirige ao Pai em nosso favor. Jesus ora pelos apóstolos, pelos discípulos daquele tempo, pelos apóstolos e pelos discípulos de hoje, por nós todos. A igreja continua operante na oração de Jesus ao Pai. Então, saber que Jesus ora ao Pai por nós nos consola e nos fortalece. Depois, ao descer da montanha, uma multidão o espera. E o que ele faz? Ele cura os enfermos. Ele devolve a saúde àqueles que estão atormentados pelos espíritos impuros. Desce da montanha, depois de ter orado a noite toda, e tem nele uma força, esta força que sai dele e cura a todos
que o tocam. Duas coisas eu destacaria neste texto. Primeira, Jesus nos chama, seja qual for a nossa vocação, e ora ao Pai por nós. E isto deve alegrar-nos, porque não estamos sozinhos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. A segunda coisa, a oração de Jesus nos faz lembrar dele também como nosso modelo de oração. É na comunhão com Deus que vamos encontrar forças para realizar a sua vontade e trabalhar pelo seu reino aqui na terra, enquanto caminhamos peregrinos neste mundo. Finalmente, peçamos ao Senhor, toca-nos, Senhor, de modo que tua força nos alcance, que sejamos curados de todos os males, principalmente dos males espirituais que porventura nos afastam de ti, e ajuda-nos a discernir tua vontade e realizá-la concretamente em nossas vidas. A ti pedimos, Senhor Jesus, a ti que vives e reina com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.